Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje, então, nós vamos continuar a entender como que funciona essa sintaxe de período composto. Nós vimos na aula anterior, então, o que são as orações coordenadas, que são orações que não possuem dependência sintática. Ou seja, uma não influencia na sintaxe da outra oração. Então, a gente chama elas de períodos independentes. E nós dividimos, então, as orações coordenadas em assindéticas, quando eu não tenho conjunção, e sindéticas, quando eu tenho conjunção. E quando eu tenho conjunção ainda, eu dou classificações específicas de acordo com a conjunção. Então, eu tenho aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas e explicativas. Bom, então a gente viu nessa primeira aula o que eram essas orações coordenadas. Agora, então, a gente vai ver o que são essas orações subordinadas, que são geralmente as orações que a galera mais fica, é a parte que eu realmente não consigo entender. Porque realmente, gente, é um conteúdo bastante complicado, mas vamos facilitar as coisas então. A gente vai começar pelas orações subordinadas chamadas de substantivas, tá? Substantivas justamente porque vem de substantivo. Substantivo, para quem não lembra, é o que dá nome às coisas. Então, se eu falo, por exemplo, Thalita, que é o meu nome, é um substantivo próprio. Se eu falo controle, controle também é um substantivo. Ou seja, gente, tudo aquilo que é um nome, então que dá nome a alguma coisa, a gente chama de substantivo. Mas nós precisamos lembrar, gente, que as orações subordinadas, elas vão além disso. Justamente porque elas são aquelas que exercem funções sintáticas em relação à oração principal. Então, nós temos as orações subordinadas adjetivas, que equivalem a adjetivos. Nós temos orações subordinadas substantivas, que equivalem, como o próprio nome já diz, a substantivos. Nós temos orações subordinadas adverbiais, que equivalem a advérbios. Então, a gente pode perceber aqui que nós temos, então, as três classes de palavras que nós chamamos de nome. Ou seja, eu vou ter uma oração principal e essa oração principal, então, ela vai ter função na outra oração. Ou melhor, a outra oração exerce uma função em relação à oração principal. Então, vamos entender aqui primeiramente. A oração subordinada substantiva, ela exerce uma função sintática própria de sintagmas nominais. Então, por exemplo, eu poderia colocar ela disse isso. Por quê? A oração subordinada seria ela disse que não virá ao baile. Vamos então fazer brevemente a análise sintática desse período. Se eu coloco lá, ela disse isso. Vamos lembrar lá das nossas aulas anteriores, quando nós falamos de sintaxe de período simples. Primeira coisa, gente, o verbo é disse. Lembrando que a gente viu da importância de primeiro a gente localizar o verbo. Quem disse? Ela. Então, ela vai ser o meu sujeito. Então, já percebi que ela não exerce função de sujeito. Mas eu substituí toda essa oração subordinada, então, pela palavra isso. Justamente por que eu fiz essa substituição? Porque se eu analisar, gente, somente a palavra isso, eu posso perceber que ela está relacionada a este verbo. E o que complementa o sentido de um verbo? São os objetos verbais. E normalmente, gente, os objetos verbais, eles são classificados de duas formas. Diretos, quando não tem preposição, e indiretos, quando não há preposição. Nesse caso aqui, entre disse e isso, eu não tenho, então, preposição. Dessa forma, isso é o objeto direto do verbo disse. E com isso, a gente chega a uma conclusão que disse é verbo transitivo direto. Ou seja, gente, aqui nós vimos de uma forma muito mais fácil como eu vou classificar então essas orações. Ou seja, eu pego toda essa oração subordinada e substituo pela palavra isso, nisso,
Justamente porque, se eu classificar esse período simples, é muito mais fácil depois para eu classificar esse período composto. Então, gente, só adiantando uma informação, a oração ali, ela disse que não virá ao baile, então é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por quê? A palavra isso está sendo objeto direto deste verbo. Então, eu sei que toda a oração vai ser, então, objeto direto também. Então, gente, nós vimos, né, que elas exercem essa função própria de sintagma nominal. Então, gente, nós vimos ali a classificação. Ela é sujeito, disse, é verbo transitivo direto e que não virá ao baile. Inicialmente, a gente não tinha essa classificação. Mas, se a gente for analisar com o que a gente viu ali, mudando, né, pela palavra isso é o nosso objeto direto. Então, eu sei que a oração que não virá ao baile é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, gente, só relembrando, a oração que não possui conjunção, nós chamamos de oração principal. Então, essa eu não vou mexer. No caso, o ela disse. Aí eu pego toda essa oração subordinada e transformo, então, no pronome demonstrativo isso. Classificando isso, eu sei toda a classificação dessa oração subordinada. É uma forma mais fácil, então, da gente entender como isso funciona. Aí, gente, lembrando que as orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas pelas conjunções integrantes, que são quais? O que e o se. E também podem ser introduzidas pelos pronomes interrogativos indefinidos. Lembrando, indefinidos é que não há definição, que são quem, que, o que, quando e qual. E também, gente, pelos advérbios interrogativos, onde, quando, como e por quê. Então, gente, aqui é uma outra forma da gente entender. Então, se eu quero ter certeza de que há ali uma oração subordinada, eu faço o quê? Eu verifico se eu tenho essa conjunção integrante, se eu tenho um pronome interrogativo ou se eu tenho um advérbio interrogativo. Então, seria uma outra forma da gente entender essas orações. Então, a gente tem aqui a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Cuidado, gente, o nome é subjetiva. Como diz, né? Ela vai exercer a função de sujeito do verbo da oração principal. Então, vamos entender ali. A gente tem a oração, então, convém que sigamos as recomendações. Gente, na oração principal ali, eu tenho somente o verbo convém. E daí eu posso substituir, então, o que vem antes do convém pela palavra isso. Gente, só peço que vocês tomem cuidado com uma coisa. Nem sempre o sujeito ele está antes do verbo. Há casos onde ele está após. Então, quando ele está antes do verbo, nós chamamos de sujeito anteposto. E depois do verbo, nós chamamos de sujeito pós-posto ao verbo. Então, aqui, gente, já que eu fiz essa modificação, isso convém. Isso, então, nesse caso aqui, gente, está sendo o sujeito do verbo convém. Lembrando, gente, que pronomes também podem ser sujeito. A gente viu lá na aula, então, de sujeito, que eles podem também exercer essa função. No caso, então, gente, que sigamos as recomendações, nós temos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, esse nome subjetiva vem de sujeito. Aí, gente, nós temos a oração subordinada objetiva direta, que é o que a gente viu anteriormente. Ela exerce, então, gente, a função de objeto direto da oração principal. Então, eu tenho a seguinte oração ali. Eu soube que vocês saíram. Eu soube algo. Eu soube isso. Eu poderia substituir também. Então, eu tenho o eu, que é sujeito, soube, que é um verbo, e algo aqui está completando o sentido do verbo soube. Nesse caso, não há preposição entre eles.
Então, algo é objeto direto e o algo está substituindo toda a oração que vocês saíram. Então, toda essa oração que vocês saíram é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, gente, uma forma mais fácil de fazer essa classificação é por essa substituição. Então, a gente volta lá para a sintaxe de período simples para conseguir mais facilmente, então, entender a sintaxe de período composto. Aí nós temos também a oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Lembrando, gente, que nesse caso ela exerce a função de objeto indireto do verbo da oração principal. Então nós temos ali na oração principal, insistir, e a oração subordinada, em que ele ficasse. Então eu insisti nisso. Gente, lembrando, nisso é a junção de em mais isso. Então, por isso que há a preposição ali. Eu tenho a preposição em. Então, isso torna o objeto dessa forma indireto. E isso quer dizer, então, que a oração em que ele ficasse é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Bom, gente, espero não ter assustado vocês com esses nomes malucos, esses nomes que nós temos das orações subordinadas. Mas, gente, o que é importante sempre ressaltar? Aqui, então, nós estamos analisando essas orações subordinadas de uma forma mais simples, que é jogando, então, para análise de período simples, porque é onde vocês têm mais tranquilidade de fazer análise sintática. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula!